Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre conversores CA-CA, também conhecidos como gradadores de tensão. Bom, os gradadores são conversores estáticos, cuja finalidade é controlar o fluxo de energia entre uma fonte de entrada CA e uma carga também CA, variando os valores de tensão e corrente eficaz nessa carga, consequentemente a potência. A carga e a fonte são conectadas diretamente, sem um armazenamento de energia, chamado de estágio tampão. Uma outra forma de você fazer conversor CA-CA é você retificar a rede através de um retificador com filtro capacitivo, fazendo o armazenamento de energia no capacitor e depois utilizar um inversor de tensão e gerar uma tensão CA com frequência, amplitude e forma de onda ajustáveis. Isso tem as suas vantagens, entretanto, nós vamos tratar aqui do gradador, e a vantagem do gradador é não utilizar esse estágio intermediário, esse capacitor do retificador com filtro capacitivo. Isso reduz o custo, entretanto, nós vamos ver que as aplicações elas são um pouco mais limitadas por fazer a conversão direta CA-CA. E a ideia aqui é estudar esse gradador com carga resistiva e carga RL. Bom, então, aplicações dos gradadores são inúmeras, temos aqui algumas imagens, demonstrando essas aplicações. Então, uma das principais seria o controle de corrente de partida em motores de indução. Aqui temos o exemplo de equipamento denominado Soft Starter, que é justamente esse o nome de mercado, da fabricante WEG, aqui próxima da nossa universidade. Também posso fazer o controle de velocidade de motores, embora isto seja muito menos frequente, porque, como nós vamos ver na sequência, você tem uma perda de torque, e essa perda de torque é bastante expressiva, de modo que, para fazer o controle de velocidade de motores, apenas com motores que você precisa de um baixo torque para fazer ele funcionar. Basicamente, cargas do tipo ventilador podem ser trabalhados com controle de velocidade com gradador. Controle de luminosidade, dimmer. Aqui, quando a gente está falando de dimmer, é dimmer para lâmpada incandescente. A lâmpada de LED alimentada em corrente contínua é outra forma de dimmerização. Atualmente, o mais comum e conhecido equipamento que usa gradador dos estudantes é o chuveiro. Então, chuveiro, aqui temos o exemplo do chuveiro eletrônico. Chuveiro eletrônico, você controla a potência de carga, pode ser através de um controle remoto, através daquela varetinha que você ajusta. Então, é uma estrutura do tipo gradador. Em elevadas potências, temos aí o controle de potência reativa, utilizado nos FECTs, nos sistemas flexíveis de transmissão AC. Nós vamos ver aqui também. Estabilizadores de tensão, chaves estáticas, também podem ser aplicações de gradadores. Chaves estáticas, atualmente, também uma aplicação bastante importante, especialmente com a internet das coisas, com o interesse em você automatizar a sua residência, então ter o ar-condicionado controlado remotamente, iluminação e alguns equipamentos. Para isso, você precisa de uma chave estática que vai ligar e desligar esse equipamento. Certo? Então, você não precisa ter o equipamento com conexão Wi-Fi, você pode ter a alimentação desse equipamento com conexão Wi-Fi e você precisa de uma chave estática para fazer essa conexão, ligando e desligando. Então, agora, com a parte de automação e internet das coisas, a aplicação do gradador é bastante interessante. Vejam que os gradadores eles podem ser aplicados desde circuitos de baixa potência, como estação de solda, tá? Até circuitos de potência mediana, como por exemplo um chuveiro, aí, 7 ou 8 kW, monofásico, e soft starter de motores, a gente pode estar falando de potência de centenas de quilowatts, tá? Potências bem elevadas. E quando a gente vem para a compensação de energia reativa em linhas de transmissão, a gente pode estar falando em milhares de quilowatts.
tá? Falando em MegaVA de potência. Então, um equipamento que a faixa útil dele de potência é bastante elevada, por isso que o seu conceito é bastante relevante. Bom, as estruturas básicas dos gradadores. A estrutura mais básica seria utilizando este componente, que é o triac. O triac nada mais é do que um par de tiristores, onde eu posso fazer a condução no semiciclo positivo e a condução no semiciclo negativo. Qual é a grande sacada do triac em relação a ter dois tiristores? É que eu tenho apenas um terminal de comando. Então, eu tenho o terminal A1, terminal A2 e um terminal de comando, e o comando é dado entre esse terminal de gate e o pino A2, de forma que, com o mesmo pino de comando, eu comando o semiciclo positivo e negativo. Então, isso é bastante interessante. Por outro lado, não existe triac para correntes acima de 50 amperes. Então, você fica com um circuito limitado a potências até essa ordem, tá? Até a ordem de mais ou menos 50 amperes. Se a gente pensar numa rede de 220 volts, a gente está falando aí de algo perto de 10 kW. Lembrando que a gente pode colocar componentes em paralelo, tá? Mas mais ou menos nessa ordem de grandeza aí, nos 10 kW, dá para usar triac. Acima disso, pessoal, temos que usar tiristores. Como nós não temos triacs para correntes de 300, 400, 500 a milhares de amperes, a gente pode utilizar tiristores com a desvantagem de que eu tenho que ter um comando para o tiristor T1 referenciado neste catodo e um comando para o tiristor T2 referenciado no outro catodo. Então, são comandos distintos, não só em termos de tempo que eu vou aplicar o comando, mas também em termos de isolação. O funcionamento é bastante simples, é como se eu tivesse dois retificadores de meia onda. Um retificador que seria com o tiristor 1, retificando o semiciclo positivo, um retificador como sendo o tiristor 2, retificando o semiciclo negativo. Então aqui a gente vê o papel do retificador baseado no tiristor 1, onde ajustando esse alfa eu aplico mais ou menos tensão e, consequentemente, corrente à carga. E aqui a gente vê o alfa do tiristor 2, onde quando o tiristor 2 liga, também aplica tensão e corrente na carga, controlando o alfa aqui do tiristor 2, eu controlo o semiciclo negativo. Se o objetivo aqui é fazer uma conversão CA, não tem muito sentido eu trabalhar com o alfa do tiristor 2 diferente do alfa do tiristor 1. Tá? Então, o alfa do tiristor 1, sendo aqui um valor x, eu vou comandar o alfa do tiristor 2 com esse mesmo ângulo x, só defasado de 180 graus do tiristor 1. Certo? Porque o semiciclo negativo está 180 graus defasado do semiciclo positivo. A tensão que fica sobre o tiristor 1, por exemplo, é essa aqui. Quando ele não está conduzindo, ele está bloqueando toda a tensão da rede, ele tinha tensão positiva, recebeu o comando, ele entra em condução, tensão zero, ele bloqueou, fica sobre ele uma tensão negativa, só que sobre o tiristor 2 a tensão estará positiva, porque vejam que T2 está invertido em relação a T1. Então, nesse momento é comandado o tiristor 2, tensão zero no tiristor 2, como ele está em paralelo, tensão zero no tiristor 1, e volto a ter os dois bloqueados, suportando a tensão da rede, a partir de 2π. E o ciclo se reinicia. Do ponto de vista da carga, temos uma tensão aqui visualmente alternada, o que vai nos conferir tensão média zero, corrente média zero. Do ponto de vista dos tiristores, cada tiristor conduz meia onda. Portanto, as equações dos tiristores, tanto T1 quanto T2, elas equivalem às equações do retificador de meia onda. Dessa forma, o cálculo e a análise desse circuito é bastante simples e rápida de fazer. A corrente eficaz na carga pode ser calculada a partir dessa expressão, que é simplesmente a integral da forma de onda mostrada na transparência anterior, mas eu também posso utilizar esse gráfico. Então, aqui temos o alfa, e aqui do lado temos a corrente parametrizada. IR EF multiplica R dividido por raiz de 2 vezes R.
Então, substituindo aqui o valor da resistência de carga e da tensão eficaz de entrada, a gente obtém o valor da corrente eficaz lá no resistor de carga. Tá? Então, basta você entrar aqui com o seu alfa, por exemplo, um alfa de 90, vou obter aqui um valor de meio. Certo? Então, meio é igual a este parâmetro que está aqui, isolando o IR eficaz, tem a corrente eficaz de carga. Também posso utilizar a expressão, sem problema algum. No tiristor, conforme a gente comentou, basicamente as expressões dos diodos, deduzidas lá na aula do retificador de meia onda. Então, temos aqui a curva da corrente eficaz, aqui a curva da corrente média. Lembro que na carga eu não tenho corrente média, mas nos tiristores eu tenho corrente média. Então, posso utilizar as duas expressões, ou da mesma forma que nós mostramos anteriormente, uso o valor de alfa, obtenho aqui 0,15, então igualo isso aqui a 0,15, isolo, obtenho a corrente média do tiristor, ou aqui 0,35, igual a IT eficaz vezes R dividido por raiz de 2 é zero, isolando o IT eficaz, obtenho a corrente eficaz do tiristor. Bastante simples de utilizar. Essa tensão e essa corrente na carga, ela tem um formato bem distinto de uma senoide. A tensão ela é recortada. Quando o alfa é zero, eu aplico tensão senoidal, corrente senoidal. Então, quando o alfa é zero, eu não tenho harmônicas na carga. A partir do momento que eu vou avançando o meu alfa, eu vou recortando a forma de onda e eu começo a controlar a potência na carga. Eu controlo tanto a componente fundamental, que é aquela que numa carga do tipo motor vai estar produzindo o trabalho, mas eu também aplico harmônicas de corrente que degradam o fator de potência ali da rede. No livro temos as expressões de dedução dessas componentes harmônicas. Aqui nós vamos utilizar apenas o ábaco. As expressões são bastante grandes, um tanto quanto extensas, de forma que aqui é mais fácil fazer o uso do ábaco. Então, conhecendo o valor de alfa, posso vir aqui e obter o valor da componente fundamental, o valor da terceira harmônica, o valor da quinta, o valor da sétima. Demais harmônicas têm amplitude relativamente baixa, não são apresentadas aqui. O que o ábaco nos fornece? O ábaco nos fornece uma relação entre a corrente da harmônica e a corrente máxima. A corrente máxima é a tensão de pico da rede, raiz de 2 vezes 0, dividida por R. Certo? Então, pegando o valor obtido do ábaco, multiplicando por essa corrente máxima, eu obtenho o valor de pico de cada harmônica que eu desejo encontrar aqui em relação à minha carga. Com carga indutiva. Com carga indutiva, o que muda é que a gente passa a ter a corrente atrasada da tensão. Então, a partir do momento que eu dou o disparo, começo a aplicar tensão na carga, a corrente agora sobe com característica seno mais exponencial, característica deste circuito fonte, resistor, indutor, equação diferencial aqui de primeira ordem, que a gente já trabalhou lá na aula de retificador meia onda. Quando a corrente se anula, o tiristor bloqueia. Então, aqui ele bloqueou, vai voltar a conduzir só lá em alfa mais π quando eu disparar o tiristor 2. Então, a tensão na carga agora ela tem uma parcela positiva e uma negativa. Aqui, uma parcela negativa e positiva. É espelhado, né? O circuito é simétrico, de forma que o valor médio aqui é zero. Portanto, agora a gente tem que, novamente, encontrar o ângulo que a corrente se anula e verificar se o circuito opera em condução contínua ou condução descontínua. Destacamos aqui a corrente senoidal que você teria na carga, caso conectasse a carga diretamente à rede, sem tiristores. Então, se você conecta a carga diretamente à rede, isso aqui é uma carga RL, cuja corrente vai ser defasada de φ, que está relacionado a esta constante de tempo RL. Lembrando que cosseno φ é igual a R dividido pela raiz de R quadrado mais ômega L quadrado. Então, se eu comandar com alfa menor do que φ, se eu comandar aqui, observem que o circuito ele estaria com corrente negativa no momento do meu comando.
e ele vai começar a ter corrente no tiristor apenas quando ela for positiva, certo? Então, alfa menor do que φ, a condução é contínua e o circuito efetivamente só vai começar a conduzir em φ. Alfa maior do que φ, que é o caso que nós estamos mostrando aqui, a condução é descontínua e nós temos essas formas de onda com os cálculos que nós vamos apresentar. Tá? Dessa forma, a condição para a condução ser contínua ou descontínua ela é bem simples. Alfa maior ou menor do que φ. Alfa menor do que φ, contínuo. Alfa menor do que φ, descontínuo. O ábaco que a gente utiliza é basicamente, então, para encontrar o ângulo da corrente, distinção da corrente, o ângulo beta. Ele vem a partir desta equação, lembrando aqui o cosseno φ, já comentamos no slide anterior. Então, utilizando o valor de alfa e o valor de φ, por exemplo, aqui, 90 com φ de 40, a gente vem aqui e obtém um beta aproximadamente 216, alguma coisa nessa ordem aqui. Então, este é o valor do beta. Quando o alfa é menor do que φ, observem que nós temos uma linha aqui, certo? Então, aqui está o φ de 40 e está exatamente parando a curva no alfa de 40. Então, alfa menor do que φ, você vai cair nesta região aqui da sua curva. Esta região aqui da sua curva é a região de condução contínua. O seu alfa está aqui, então o seu alfa é menor do que o φ, consequentemente a condução é contínua. Aqui temos, então, as expressões. A tensão média, conforme a gente já tinha comentado, ela é zero. Entretanto, você pode provar a partir das integrais, né, integrando de alfa até beta, a tensão senoidal, depois de alfa mais π até 2π mais beta, também a tensão senoidal, você vai chegar à conclusão que a tensão média é zero, consequentemente, você chega à conclusão que a corrente média é zero. O cálculo do eficaz ele é feito a partir da mesma expressão, só que agora quadrática. Aqui a gente já está integrando só a primeira parte, tá? Sabendo que a segunda parte vai dar o mesmo resultado, então já utilizamos aqui 1 sobre π, integrando só de alfa até beta, quadraticamente. Aqui temos o resultado da tensão eficaz na carga. A corrente eficaz de carga, basicamente, é raiz de 2 vezes a corrente eficaz do tiristor. Lembrando que a corrente eficaz do tiristor, nós já deduzimos lá no retificador meia onda, nós vamos apresentar os ábacos aqui novamente. Então, aqui temos o ábaco da corrente média do tiristor, ele depende do alfa e depende do φ. Você pega o valor do φ, pega o valor do alfa, vem aqui, obtém a relação corrente média do tiristor pela corrente máxima, onde a corrente máxima é dada por essa expressão, é a tensão de pico dividido pelo módulo da impedância. Se quiser fazer o cálculo de forma bastante precisa, você pode usar essa expressão aqui abaixo, que é a expressão que deu origem a esse ábaco. Tá? Obviamente que quando as curvas estão bastante juntas, o valor é o mesmo, mas se alguém tiver dificuldade de usar, recomendo que use a equação. A mesma coisa para a corrente eficaz. Então, aqui temos a expressão de cálculo da corrente eficaz, a parametrização é a mesma e o uso do ábaco é semelhante. Pegue o seu valor de alfa com o seu valor de φ, obtenha o valor da corrente parametrizada. Então, é corrente eficaz pela corrente máxima, onde a corrente máxima está aqui. É bastante simples de utilizar. Da mesma forma, a gente obtém cada uma das harmônicas de corrente de carga, agora com carga RL. Então, os ábacos são distintos, mas a forma de uso é a mesma. Escolhe o alfa, pega qual é a curva em relação ao φ da sua carga, obtém aqui o valor da corrente fundamental parametrizada em relação à corrente máxima, depois retira a parametrização. Da mesma forma, você pode fazer para a terceira harmônica, cujo ábaco está aqui, e de forma semelhante para a quinta harmônica, tá?
Tá? Então, aqui as curvas, parametrização é a mesma, procedimento de uso do ábaco também idêntico. Um gradador trifásico, ele nada mais é do que 3 gradadores monofásicos, um para cada fase. A carga pode estar em delta ou em estrela, tanto faz, e o jeito mais prático de você projetar um gradador trifásico é projetar 3 gradadores monofásicos, considerando a potência adequada. Certo? Então, se você tem a sua carga aqui de 90 kW, é projetar 3 retificadores de 30 kW cada um, porque eu vou ter 30 kW na fase A, 30 na fase B, 30 na fase C. Então, dessa forma, eu posso trabalhar o projeto de gradadores trifásicos. Lembrando que a alimentação de motores, a gente basicamente está falando aqui de motor trifásico. Tá? Uma vez que eu não tenho neutro na estrutura, eu posso ter o controle apenas em 2 fases, porque a corrente R mais a corrente S mais a corrente T, somadas tem que dar zero. Portanto, se eu controlar só essas duas, essa daqui está controlada. Tá? É uma consideração bastante interessante, que pode trazer uma economia bem razoável em termos de componentes. Entretanto, a análise do circuito ela se torna relativamente mais complexa, tá? Porque agora você tem ali uma relação bem diferente de controle. Então, se alguém tiver curiosidade, faça as formas de onda dessa estrutura, né? Vocês vão ver que consegue controlar as 3 fases, mas agora você começa a ter uma certa interdependência e isso vai gerar um pouquinho de dificuldade aí na hora de interpretar e traçar as formas de onda. Do ponto de vista prático, ninguém trabalha dessa forma, utilizando o circuito dessa maneira. Todo mundo trabalha com um gradador para cada fase, apesar da possibilidade de trabalhar apenas em 2 fases e ter controle total da potência de carga. Okay? Mas a dificuldade de análise e essa interdependência que agora a gente passa a ter aqui, ela acaba limitando a operação desse circuito, acaba sendo mais uma análise do ponto de vista educacional, do ponto de vista teórico, do que realmente algo que você vai visualizar na prática em um produto comercial. Bom, nós vimos que o controle, recortando a forma de onda senoidal para controlar a potência, ele gera harmônicas que, por sua vez, geram perdas, ruído na rede. Eu acabei não comentando anteriormente, mas é bastante comum quem tem os chuveiros eletrônicos perceber um ruído num equipamento de áudio quando o chuveiro está ligado. Se você tinha aquela televisão analógica, se você lembra da televisão analógica, você também percebia um ruído na TV quando o chuveiro está ligado. Algumas pessoas já me relataram que quando liga o chuveiro cai a internet, né? Muito provavelmente os cabos de energia estão próximos dos cabos de dados e aquelas harmônicas de alta frequência para fazer aquela derivada brusca de recorte da senoide, eu tenho harmônicas de alta frequência. Então aquilo ali interfere nos dados, acaba fazendo com que a internet tenha oscilação, os dados de telefone. Então a gente vê alguns problemas, entretanto é um circuito simples, é um circuito barato, é um circuito robusto, tá? Que acaba sendo bastante empregado. Mas ele tem esse problema aí com as harmônicas. Uma forma de você limitar essa operação das harmônicas é trabalhar com um controle chamado controle por ciclos inteiros. Controle por ciclos inteiros, como o nome diz, ele vai aplicar ciclos inteiros da sua senoide na carga. E isso vai fazer com que eu não recorte mais a forma de onda, de forma que eu passo a ter um fator de potência unitário. Por outro lado, eu só posso aplicar isso em cargas de grande inércia. Então, como a gente está apresentando aqui, basicamente estruturas que dependem de temperatura, porque com temperatura não tem muito problema eu deixar um tempo desligado. Né? Por outro lado, eu posso
gerar cintilamento da rede. Uma vez que eu tenho uma carga, quando eu ligo essa carga, vai circular uma corrente no cabo, vai gerar queda de tensão no cabo. Eu desligo a carga, não tem mais queda de tensão. Liga, tem queda de tensão. Então a tua tensão na rede vai começar a oscilar, de acordo com o liga e desliga dessa carga. Tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês mostrando a operação do forno de indução, na verdade um fogão de indução, que eu tenho em casa e que dá de ouvir basicamente o controle aqui por ciclos inteiros, ligando e desligando o fogão para poder controlar a potência de carga. Bom, então a ideia do controle por ciclos inteiros é bem simples, tá? Porque eu vou definir um tempo t, esse tempo t costumeiramente é 1 segundo, então 1 segundo na nossa rede eu vou ter aqui possibilidade de até 60 ciclos. E eu vou controlar a potência na carga de acordo com isso. Então, se eu deixar um ciclo ligado, 59 desligado, eu vou ter uns 60 avos de potência na carga. Se eu deixar 2 ciclos ligados, 58 desligado, 2 60 avos ou 1 30 avos de potência na carga. E assim por diante, até que eu chego a 60 ciclos ligados dentro do meu período de 60 ciclos, ou seja, eu deixo a carga ligada o tempo todo. Então, controlando diretamente por regra de 3, o número de ciclos ligados perante o número de ciclos totais, eu obtenho a relação de potência na carga. Então, é bem simples, só que veja, não é qualquer carga que eu posso desligar por um tempo razoável, né, e ficar fazendo esse liga e desliga. Então, por isso que eu só posso aplicar sistemas lentos, basicamente sistemas de aquecimento. Portanto, os cálculos aqui são bastante simples, considerando que essa daqui é a rede, eu vou ficar durante um tempo T1 ligado e depois um tempo aqui desligado, eu posso fazer essa relação. O número de ciclos que está ligado, M minúsculo. Número de ciclos do período total, M maiúsculo. E zero é a corrente eficaz quando está ligado. E a corrente I é a corrente proporcional a esse liga e desliga. No livro até é chamado de corrente fictícia, ou seja, qual seria a corrente que eu teria na carga caso eu tivesse ligado o tempo todo, mas tendo a potência equivalente a esse liga e desliga que eu estou fazendo. Tá? Então, a potência que eu quero aplicar está para a potência nominal, assim como o número de ciclos que eu deixo ligado está para o número de ciclos total. Então, esse aqui é o número de ciclos total, está aliado a esse período t. Aqui eu tenho o número de ciclos que eu devo deixar ligado. Aqui é a potência que eu quero, aqui é a potência nominal. Substituindo aqui no lugar de P, R e eficaz, eu vou obter a relação das correntes. Então, a relação das correntes ela acaba ficando com a raiz dos ciclos, porque como a potência é RI quadrado, tá? A hora que eu substituo aqui, isolo, aparece a raiz do número de ciclos. É bastante simples de calcular, vejam que é tudo por regra de 3, tá? Então não tem grandes dificuldades, é mais importante entender o conceito. E nesse sentido eu reforço que o conceito é ciclo inteiro. Então, se na sua conta você chegar que deve ser aplicado 31,6 ciclos, ou você deve aplicar 32 ciclos e ter uma potência um pouco superior, ou você vai aplicar 31 ciclos e ter uma potência um pouco inferior. Costumeiramente, a gente arredonda para o que está mais próximo. Tá? Mas você não vai aplicar 31,6 ciclos porque fere o conceito chamado ciclo inteiro. Então, você não vai conseguir aplicar a potência exata na carga na maioria dos casos. Tá? É bem raro coincidir aí a potência desejada exatamente com o número inteiro de ciclos. Claro que acontece, né? Mas não é o mais comum é você ter que adaptar. Outra aplicação dos gradadores seria o compensador estático de potência reativa. Aqui temos o exemplo dele, então o indutor insere com os par de tiristores, formando aqui
uma indutância controlada por gradador. Então, esse circuito se torna uma indutância equivalente controlada pelo alfa dos tiristores. A expressão que determina essa indutância equivalente está aqui abaixo, deduzida com base no circuito equivalente. Como é que ele funciona? Bom, a partir do momento que você dá o comando, você passa a ter corrente na carga e em beta a corrente zero. Neste período, eu apliquei a indutância no circuito. Fora deste período, com corrente zero, eu não tenho a indutância conectada no meu circuito em questão. Então, o circuito vê uma indutância equivalente. Que indutância equivalente é esta? Essa indutância equivalente, ela pode ser a própria indutância do circuito, tá? Para alfa menor do que 90, e pode ser uma impedância infinita, para alfa igual a 180. Se o alfa é 180, eu tenho que os tiristores estão sempre abertos, isso aqui se comporta como um circuito aberto, a impedância vista no circuito é infinita. Tá? Corrente zero, impedância infinita. Para alfa menor do que 90, lembro do conceito que nós falamos lá atrás. Alfa menor do que φ, condução contínua. Então, alfa menor do que 90, um indutor puro tem φ igual a 90, a condução é contínua. Se a condução é contínua, a indutância vista pela rede é o próprio L, porque os tiristores não estão fazendo nada. Em condução contínua, eles nunca desligam. Então, isso aqui é um curto, a indutância vista pela rede é o próprio L. Observem que, matematicamente, essa expressão aqui pode ser calculada para alfa menor do que 90. Se vocês substituírem um valor de alfa aqui, vocês vão obter um valor de L equivalente. Só que esse valor de L equivalente não tem validade alguma. Ele é conceitualmente incorreto. Tá? Então, essa expressão só vale para alfa entre 90 e 180. Alfa menor do que 90, a indutância é o próprio L, porque a condução é contínua, faz parte do conceito de funcionamento desta estrutura. Bom, e como é que eu faço um capacitor variável? O indutor variável eu faço dessa forma aqui, colocando dois tristores em série com a indutância, controlando o alfa, eu controlo a indutância equivalente. Mas se eu precisar de um capacitor variável, eu não posso colocar o par de tristores em série com o capacitor, porque o capacitor, diferentemente do indutor, ele, a hora que é conectado aqui na rede, ele vai dar picos de corrente. E esses picos de corrente vão acabar queimando os tiristores. Tá? Claro que eu posso projetar um tiristor superdimensionado, que suporte, mas não é vantajoso. Então, como que eu faço um capacitor variável? Na verdade, você faz assim, você faz um indutor variável a partir dos tiristores. Com essa indutância variável, você associa em paralelo com o capacitor. Essa associação toda funciona como um capacitor controlado pelo alfa, porque eu tendo mais ou menos indutância, eu compenso mais ou menos o efeito do capacitor. Então, esse aqui é o circuito compensador de potência reativa, que eu posso projetar para que ele compense reativo indutivo ou reativo capacitivo. Bastando controlar o meu reativo indutivo, eu já mato um pouquinho desse reativo capacitivo, ou eu não mato nada e deixo compensando só reativo capacitivo. Tá? Então, você pode operar aí compensando reativo indutivo ou capacitivo. Este circuito, pessoal, é utilizado em linhas de transmissão. Em linhas de transmissão, você precisa compensar a energia reativa para maximizar o fluxo de potência ativa. Então, você utiliza exatamente esta ideia aqui, indutor controlado em paralelo com capacitâncias fixas, formando um capacitor equivalente controlado, de modo a poder compensar uma carga aqui que seja variável. Outra aplicação de gradador monofásico, aqui no caso estamos mostrando o circuito mais simples, mais básico, para acionar um gradador, bastante comum aí nesses chuveiros eletrônicos, tá? Que você não precisa de uma precisão grande no seu alfa. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui está a carga, representada por L,
né? Então, seria aqui uma lâmpada ou a resistência do chuveiro. Aqui está o nosso triac, e a gente utiliza esse circuitinho aqui para poder dar o comando no triac. Qual é a ideia desse circuito? Eu tenho aqui dois filtros passa-baixa, tá? De forma que, quando a tensão aqui começa a subir, eu vou carregar esse capacitor, consequentemente carregando o outro capacitor e aplicando tensão neste elemento. Esse elemento aqui, esse símbolo, representa o diac. O diac é um componente que para a maioria de vocês deve ser um componente novo. No próximo slide eu vou mostrar como é que é a característica dele, mas basicamente ele funciona da seguinte forma. Se você tem um diac de uma tensão X, aqui nesse exemplo 30 volts, quer dizer que se você aplicar até 30 volts, tanto positivo quanto negativo, ele opera como circuito aberto. A partir do momento que você passa de 30 volts, ele vai entrar em condução, ele se torna um curto-circuito. E, desta forma, ele vai entregar corrente aqui no gate, comandando o tiristor principal. Então, você tem aqui os filtros, a tensão começa a subir. Quando você mexe nesse potenciômetro, você permite que esse capacitor carregue mais rápido ou mais lentamente. Se você permite que ele carregue mais rápido, quer dizer que mais rapidamente aqui vai chegar em 30 volts, num ângulo menor eu disparo o tiristor. Se você faz com que essa capacitância se carregue mais lentamente, então você demora mais para atingir os 30 volts aqui, consequentemente você atrasa o ângulo de disparo do triac que está aqui na saída. Tá? E como o diac ele funciona para tensão positiva e negativa, esse circuito aqui comanda no semiciclo positivo e negativo. Aqui temos os valores sugeridos para a operação desse circuito. É um circuito de comando bastante simples, que é comumente usado nessas aplicações que a gente comentou, dimerização de chuveiro, dimerização de lâmpadas, tá? Sistemas aí relativamente simples de aquecimento. Entretanto, você não tem uma precisão grande. Tá? Se você comparar vários circuitos com essa topologia, como você tem variação na capacitância, variação aqui nos resistores e até na operação do diac, colocando o ajuste desse potenciômetro no mesmo valor em 4, 5, 10 produtos diferentes, você vai ter ângulos de disparo diferentes aqui. Ok? Mas a gente vê que isso não é algo importante. Eu, particularmente, tenho chuveiro desse tipo há quase 20 anos e, obviamente, que eu já troquei o chuveiro, né, nesse período. Muda um pouquinho o ponto de operação quando você muda o chuveiro, entretanto, isso não causa um problema, tá? Porque rapidamente o nosso cérebro se adapta e você usa essa estrutura. Eu prefiro pagar mais barato no chuveiro e usar isso aqui do que pagar um microcontrolador para garantir um alfa ok, um alfa sempre no mesmo ponto de operação. Então aqui a estrutura do diac, né, o símbolo dele, conforme a gente comentou. Começa a aplicar a tensão positiva, ele bloqueia até a tensão do diac. A partir do momento que você passou desse valor, ele entra em curto, permitindo a passagem de corrente. A mesma coisa acontece no semiciclo negativo, bloqueia a tensão negativa, quando passa, permite corrente negativa. Tá? Então essa aqui é a característica do diac, que eu imagino que para a maioria de vocês seja um circuito novo. Ele é bastante utilizado em diversas estruturas. Tá? Se vocês estudarem circuitos para fazer acionamento de flash, é bem comum utilizar o diac. Você vai carregando um capacitor até que dispara isso, né, na lâmpada do flash. É comum nesse acionamento de gradador, como a gente mostrou aqui. Então, existem algumas aplicações do diac, é um componente bastante interessante. A aplicação de gradador trifásico. Uma das maiores aplicações do gradador trifásico é a partida suave de motores de indução. Entretanto, para que você consiga partir o motor, o torque elétrico ele tem que ser maior do que o torque mecânico lá no motor, para poder começar a ter aceleração no motor. Então, o motor ele acelera até o momento que o torque elétrico e o torque mecânico se igualam. E
Quando a gente utiliza a partida direta na rede, o torque elétrico gerado pelo motor é muito maior que o torque mecânico e faz com que o motor acelere rapidamente. Então, quem já partiu um motor diretamente na rede sabe que a corrente ela é bastante elevada, você tem aí 10 vezes a corrente nominal, muitas vezes, tá? É uma paulada realmente de corrente na hora de ligar o motor e o motor acelera muito rápido. Tá? Entretanto, com o soft starter eu consigo reduzir um pouco essa corrente, mas não consigo reduzir muito. Tá? Você ainda tem uma corrente razoavelmente elevada, claro que bem menor do que aquela que você teria conectando diretamente. Então, em termos de circuito equivalente, você pode modelar o seu motor por este modelo bastante simples aqui, com resistência do estator, indutância do estator, indutância do rotor e resistência do rotor, e aqui mais a resistência e a indutância que representam a parcela magnética do seu motor. Essa é a expressão que te dá o seu torque elétrico, certo? E aqui nós temos a corrente, a relação da corrente do estator com a corrente do rotor, aproximadamente igual a essa expressão que está aqui. Então, quando eu tenho esse torque elétrico igual ao torque mecânico, tá? Eu começo a ter a partida do motor. Então, você acaba tendo que aplicar uma dada tensão, tá? Para que você tenha esse encontro aqui do torque do motor, ele tem que ser superior ao torque da carga para que o motor comece a trabalhar, de forma que você acaba tendo que aplicar um pouco de tensão lá no motor. Você não parte o motor com alfa 180, com tensão zero. Você acaba partindo aí com uns 30%, 40% de tensão. Tá? Essa geralmente é a tensão mínima que você consegue configurar no soft starter. Então você parte com uma tensão aí de 25, 30, 40% e a partir daí você sobe a tensão gradativamente, controlando a partir da corrente. Então você vai subindo a tensão à medida que a corrente está dentro dos níveis aceitáveis para operação lá do motor. Essas parametrizações vocês veem na disciplina de acionamentos elétricos. Aqui a ideia é só mostrar um pouquinho do conceito, né, do que está por trás aí do acionamento com soft starter. É importante salientar que no motor de indução, o torque é aproximadamente proporcional à relação tensão por frequência. E o gradador, você está controlando apenas a tensão na carga, você não está controlando a frequência. Então, quando você reduz a tensão e a frequência continua fixa, você está reduzindo o torque. Por isso que ele é utilizado apenas para fazer a partida suave. Você não consegue utilizar ele adequadamente para fazer controle de velocidade. Porque para fazer controle de velocidade eu precisaria ter torque elevado com qualquer velocidade. O gradador não permite isso. O gradador ele só vai ter torque elevado a hora que eu subir bastante a tensão, porque aí a relação tensão por frequência vai ficar próxima daquela nominal. Okay? Quem consegue trabalhar com qualquer valor é o inversor de frequência, que a gente vai ver mais adiante, que aí sim eu ajusto tensão e frequência na carga. Consequentemente, eu vou ter torque nominal. Tá? É possível com o inversor torque nominal a partir de 1% da velocidade. Então, é bem mais preciso, só que bem mais complexo, bem mais caro do que o soft start. Tá? Então, as aplicações são essas que a gente já comentou. Tá? É bastante comum você utilizar o gradador aqui para fazer a partida suave. Uma vez que você fez a partida do motor e o motor está lá operando com tensão e corrente nominal, você já trouxe o alfa para próximo de zero, você fecha uma contatora e faz o bypass desses tiristores. Por quê? Porque aí eu não fico tendo perda nos tiristores. Uma contatora eu vou ter bem menos energia dissipada do que nos tiristores aqui.
Tá? Na hora de fazer o desligamento, aí você faz o procedimento contrário. Primeiro abre a contatora, depois vai controlando o alfa para fazer um desligamento suave, se assim for desejado aí pelo operador. Tá? Se eu tiver com o gradador em apenas 2 fases, eu preciso apenas de uma contatora com 2 polos. Tá? É relativamente óbvio, né? Mas estamos aqui apresentando para vocês. Bom, temos algumas outras aplicações, tá, relativamente simples que te permitem utilizar o gradador. Uma delas é o estabilizador de tensão, onde você tem aqui indutâncias acopladas que formam um divisor de tensão indutivo. Então, controlando esta impedância, eu acabo controlando este divisor de tensão, consequentemente controlando a tensão aqui na carga. Esta é a relação utilizada para esse tipo de operação, tá? De forma que eu posso, ajustando o ângulo dos tiristores T1 e T2, controlar esta impedância L1, que está acoplada à impedância L0, então vou controlar a impedância L0 e fazer o ajuste da tensão na carga. Esse tipo de estabilizador, ele funciona, mas é bastante interessante para regime permanente. Tá? Para transitórios, ele acaba não sendo efetivo. Por quê? Porque o tiristor ele é um componente de acionamento lento. E, além disso, eu controlo o liga do tiristor, o desliga do tiristor eu não controlo. Então, quando eu tenho um evento na rede, se eu precisar desligar o tiristor para bloquear aqui, eu não consigo fazer isso. Tá? E acaba não sendo efetivo. Então, muitas vezes as pessoas pensam, vou botar um estabilizador porque se eu tiver um surto na rede, raio, eu vou proteger a minha carga. Não, o estabilizador é baseado aqui em tiristores, alguns são baseados em relés, em contatores, que são componentes que levam um período bastante elevado para acionar e desacionar. Então, você não vai proteger a carga de transitórios, você só vai proteger ela em regime permanente. Ok? Mas é uma aplicação aí, já foi muito mais utilizada, tá? Algumas décadas atrás, agora fica mais como uma curiosidade para vocês. E uma última aplicação, eu poderia utilizar o gradador na entrada CA para controlar uma ponte de diodos de um circuito que originalmente não é controlado. Então, se eu controlo a tensão CA, que eu aplico aqui na ponte de diodos, eu, consequentemente, posso controlar a potência na carga. Também é uma situação interessante, mas é difícil de você ter interesse em utilizar isso aqui para projetar um produto. Tá? Esse tipo de aplicação é mais para fazer um retrofit em um produto que já existe. Então, você pega um produto que já existe, que já tem esta configuração, e você adiciona o gradador para poder ter um controle de tensão, corrente e potência de carga e conseguir algum objetivo que seja interessante. Ok, pessoal? Nessa parte de gradadores era isso. Espero que tenham gostado. Na sequência, agora a gente vai começar com os conversores CC-CC. Um abraço e até a próxima.